para dar 11h15, mas eu já botei para gravar, que daí não perde nenhuma partezinha do início, tá bom? Passaram bem de semana aí? Bom, agora deu o horário, tá? Eu vou iniciar a apresentação. E só então reforçar com vocês algumas coisas. Nós então tínhamos, não sei se vocês já olharam o calendário, mas o calendário está previsto então encerrar 11 do 11, certo? Esse é término do segundo bimestre, dia 11 do 11, e era para a gente ter um questionário avaliativo realizado, acho que na semana anterior ou antes da anterior, não me recordo de cabeça, e eu deixei ele parado por falta de conteúdo, porque essencialmente o conteúdo do capítulo 8 e do capítulo 9, que a gente vai começar hoje, então só para lembrar, o capítulo 9, ele fala sobre equações algébricas ou equações polinomiais. Os conteúdos estão bem relacionados, bem ligados, então assim, eu preferi fechar os dois e para fazer assim, uma prova com essa maior quantidade de, não é com a maior quantidade de conteúdo, é porque se complementam, né? Coisa que a gente vai ver aqui agora ajuda a gente a resolver, mexer com polinômios. Resultados de polinômios ajuda a gente a resolver equações algébricas, tá bom? Se vocês pegarem lá no Moodle, no plano de ensino emergencial que a gente tem que passar para vocês, vão ver lá que tem lá o questionário avaliativo 02, questionário 02, ele está com data prevista entre os dias 2 e 11 do 11, se eu não me engano. Ele está com data prevista de 2 a 11 do 11, 2020. Sempre abrindo meia-noite e encerrando 23h59, tá bom? Só que eu deixei sem o questionário avaliativo 1, a gente não fez, eu deixei ele pausado porque, como eu falei, o conteúdo é um só, o banco de dados que vai selecionar as questões é o mesmo, tá? Então, eu vou propor para vocês, e aí vocês podem, às vezes, quiser pensar, até na outra semana, me responder ou responder no final dessa aula, fica a critério de vocês, é porque ainda falta aqui a autoavaliação também. E aí nós vamos ter aula hoje, dia 27, 3 e 10, tá bom? Então, eu vou deixar a autoavaliação, e isso sem data, sem negociar, porque ela é uma coisa simples para resolver, de 3 a 10 do 11, tá bom? De 2020, bem simplesinho responder o questionário avaliativo. Mas, assim, eu queria propor também, de 2 a 11 do 11, esse questionário 1. Aí vocês pensem, sei lá, se por algum motivo vocês acharem que vale a pena um só, a gente deixa mantido só o questionário 2. Se acharem que é interessante ter esse questionário 1 para ajudar, eu deixo ele na mesma data, porque, como eu falei, o banco de questão só, às vezes, corre risco até de vocês responderem a mesma questão, né, em um e no outro, tá bom? A média estava combinada para ser o seguinte: então, a nota do questionário 1, mais a do questionário 2, mais a da autoavaliação, por 3, mais os pontos da frequência, tá bom? Que são aqueles 2 pontos extras. E aí, se por acaso tirarem o questionário 1, aí fica sobre 2, tá? Mas, assim,
eu acho que era uma oportunidade de se sair melhor. Aí vocês pensem aí, ver o que vocês me dão de sugestão. Para a turma de edificações, eles optaram pelas duas, tá bom? Aí eu foi aumentar esse prazo. Eu, em vez de abrir no dia 1, no dia 2, eu deixei abrir no dia 1 do 11, tá bom? E aí, se quiserem, pode ser assim também, tá? Aí fica assim, para vocês pensarem de sugestão e tentarem me dizer o que vocês preferem, tá? Eu vou deixar assim de sugestão. Não precisa ser respondido agora, pode, às vezes, a turma conversar aí entre uma aula e outra e, e ver o que vocês preferem, tá bom? Pode me falar na semana que vem. Não, não muda nada me falar na semana que vem. Se pudesse ser hoje, era melhor que a gente já saísse assim, em sala já combinado, né? Mas se não, o que vocês toparem para mim tá bom, tá? Como eu falei, então, assim, para começar, na verdade, a gente começa já quase terminando esse capítulo, porque ele é bem relacionado. Essencialmente, são três coisas que eu preciso falar para vocês que tem neste capítulo que a gente não falou no capítulo anterior. O livro, ele costuma dar muita volta, então ele repete várias coisas do que a gente falou de polinômios, ele repete em equações polinomiais, então se porventura você olhar o livro, você vai ver que tem muita coisa repetida, tá bom? Então não é que eu estou pulando, é porque as coisas são iguais, só que tipo, agora com o tempo reduzido eu não tenho por que ficar insistindo com isso, tá bom? Nós, inclusive, já trabalhamos com resoluções de algumas equações algébricas no capítulo anterior. Esse é o seguinte. No capítulo anterior, em geral, a gente sempre tinha uma pista de quem era uma raiz. Você pegava uma equação do terceiro grau. Deixa eu pôr um exemplo aqui, tá bom? Mas você pegava uma equação do terceiro grau e falava assim, ó, sabendo que tal número é raiz, determine as outras raízes, certo? A gente sempre partia desse ponto de vista. Aqui a gente vai tentar, de uma maneira ou de outra, que maneiras a gente conseguiria para descobrir raízes se não fosse dada essa informação, tá bom? Então, são duas maneiras que a gente vai ser apresentado, dois métodos. Um é chamado de relações de Girard, fala de soma e produto, e o outro é de pesquisa de raízes racionais em equações que têm coeficientes inteiros. Então, são esses dois métodos. Para além disso, a gente começa, na verdade, o capítulo falando de um resultado que é importante, que é conhecido como o teorema fundamental da álgebra. Ele diz o quê? Que toda equação de grau n, equação algébrica de grau n, tem n raízes, ok? Complexas, contadas as multiplicidades ou não. Então, esse é um resumo do que é o capítulo, do que falta falar para fechar o capítulo e do que falta complementar daqui para o dia 1º, né? Para vocês poderem conseguir realizar a prova. Eu acredito que no máximo semana que vem a gente fecha toda essa parte, a gente pode usar o restante para resolver exercícios e coisas do tipo, tá bom? Então eu vou começar primeiro, melhor, eu vou começar dizendo, definindo o que é uma equação algébrica, tá bom? E aí eu ponho o exemplo, um exemplo que eu gostaria de dar e aí falo desse teorema fundamental da álgebra. E aí vou tentar ver se eu começo hoje essas relações de Girard, falar de soma e produto, e na próxima aula falar de pesquisa de raiz racional, tá bom? Mas vou continuar, muito provavelmente, na próxima aula também, falando sobre essas relações de soma e produto, ou relações de Girard. Então, só para começar do início, né? O que é uma equação algébrica? Uma equação algébrica de grau n, aí n maior ou igual a 1, tá bom? Então, a gente... n maior ou igual a 1 é uma equação do tipo P de x igual a 0, onde P de x é um polinômio. Okay? Um polinômio de grau n. Então, só por aí a gente vê que tem tudo a ver equações algébricas com polinômios. Então, uma equação algébrica de grau 2 é resolver uma equação P de x igual a 0, onde P é um polinômio de grau 2. A gente quer resolver equações de segundo grau. Uma equação de grau 3 é do tipo P de x igual a 0, onde P é um polinômio de grau 3, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a gente até mexeu
com exemplos disso no capítulo anterior, por isso que eu falei que tem muito a ver. Então, pensa aqui, ó, x ao quadrado mais 4x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero, ok? Então, esse é um exemplo de uma equação algébrica de grau 3, tá? A gente viu no capítulo anterior que se a gente souber uma raiz desse polinômio, né, digamos que p de x fosse esse pedacinho aqui, a gente consegue fatorar ele, então, no 1 de grau 1 vezes 1 de grau 2. É aí que mora a grande sacada de tentar resolver equações algébricas, que é tentar o que a gente chama de reduzir, ok? Reduzir o grau de uma equação algébrica. Se a gente não tem ferramentas para resolver uma equação de grau 3 direto, o ideal é que a gente tente fatorar ela, ou uma de grau 1 vezes 1 de grau 2, ou o produto de 3 de grau 1, né? Que pode acontecer. E aí, o que é essa ideia de reduzir? É o seguinte, então, você tem uma equação do tipo p de x igual a A, não, perdão, igual a zero, ok? E você conhece, digamos que sabe que A é uma raiz, ok? Então, bom, x igual a uma raiz. Você pode, então, pegar essa p de x igual a zero e reescrevê-la usando o que a gente aprendeu sobre divisão de polinômios, que era a parte central da aula passada. Que é que se você sabe que um número é uma raiz, este x menos esse número é um fator. E você consegue reduzir o grau. Então, por exemplo, se esse polinômio tinha grau 1, ou grau n, perdão, e aqui tem grau 1, quem sobra aqui tem um grau a menos. Ok? E aí, resolver esta equação algébrica fica resumida, resolver esta primeira, de grau 1, que não tem emoção nenhuma, que a gente sabe que é uma raiz é A, vezes outra que tem grau, um grau a menos, certo? Com um grau de quê? Sendo o de P menos 1. Então, se a gente traz para o mundo do nosso exemplo, se a gente souber quem é uma raiz de x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 3, a gente pode pegar esta equação do terceiro grau e fatorar ela como sendo uma de grau 1 vezes uma de grau 2. E equações do segundo grau, equações de grau 2, nós conhecemos uma fórmula para resolver, certo? O que é que vai mudar, como eu falei nesse capítulo? É que muitas vezes, ao invés de você ter uma informação, sabendo que tal número é raiz dessa equação, ele fala assim, resolva a equação, entendeu? Ele não vai te dar que o número é uma raiz direta. Mas isso não impede a gente de resolver. Por quê? Como eu falei, a gente vai aprender duas maneiras de se pesquisar raízes, tá bom? Para não ficar chutando aleatório. Eu, então, vou partir agora da seguinte informação. Vou dar essa informação para vocês. A gente sabe, por exemplo, que x igual a 1 é uma raiz desse. É uma raiz. Ok? Por que eu sei que x igual a 1 é uma raiz nesse caso? Observe o seguinte. Os coeficientes aqui são 1, 4, menos 2, menos 3. Se eu somar 1 mais 4 é 5, menos 5 é 0. Então, se eu troco o x por 1, eu sei que ele é uma raiz. Então, a gente consegue reduzir o grau dessa nossa equação da seguinte maneira. Ela fica x menos 1, que é uma de grau 1, vezes vai ter que aparecer uma de grau 2 aqui, tá bom? E aí, assim, aí você pode usar Briot-Ruffini, pode usar divisão de polinômios que a gente aprendeu no capítulo 8 inteiro, e obter esse polinômio aqui, ó. E essa divisão eu não vou fazer, não, só estou pondo a título de exemplo, tá bom? Então, a sugestão, se você multiplicar todo mundo aqui, vai voltar nesse. Outra opção é pegar este e dividir por x menos 1, mas o teorema do fator lá que a gente aprendeu na última aula, né, garante que essa divisão é exata e aparece esse quociente, tá bom? E aí, resolver esta equação vira resolver coisas mais simples, cuja a gente sabe resolver. X menos 1 é zero, ou x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero. E aí, então, ou x é 1, ou aqui uma equação de segundo grau. Se a gente calcular o delta, o x1 e o x2 vão ficar da seguinte maneira. Menos 5 mais raiz de 13 sobre 2, se eu não errei nenhuma conta, e menos 5 menos raiz de 13 sobre 2, ok? Então, a gente consegue... 5 menos 12. Isso mesmo, a delta é 13. Tá?
Tá certo. Pronto, tá certinho, é isso aí mesmo. Então a gente consegue resolver esta equação original, simplificando ela, ou seja, reduzindo o grau dela em produtos de grau menor, ok? Aí a questão é, será que é sempre possível fazer isso, né? Então, na verdade, a gente aprende, olha como é que as coisas são contraditórias na matemática. A gente aprende duas coisas, duas informações. Primeiro é o próximo resultado, que é conhecido como teorema fundamental da álgebra. Ele diz que toda equação de grau n tem n raízes complexas. Aí aparece um termo adicional que é contado as suas multiplicidades. Mas diz que tem, então, raízes, ok? E por outro lado, a gente também aprende que não existe uma maneira de se resolver equações de grau maior ou igual a 5. Então pode ser que mesmo você sabendo que ela tenha raízes, você não consiga resolver, determinar quem são as raízes, tá? É claro que como a gente está aqui no ensino médio e tudo mais, em geral os problemas sempre vão dar alguma dica ou um método ou vão pôr equações que te permitam achar raízes, tá? Mas de modo geral, se você sai assim desse nosso mundo aqui e parte para resolver equações, você não consegue métodos algébricos para resolver qualquer equações, mas garante tem um resultado que garante a existência dessas soluções, tá bom? E é sobre isso que a gente foca o nosso trabalho. Então, toda equação vai ter raiz. Entretanto, nem sempre a gente sabe achar e dizer quem é essa raiz. É uma coisa curiosa na matemática, não sei se vocês já se depararam nisso em outras áreas. A matemática ela garante que uma coisa existe sem dizer quem é a coisa, ou sem mostrar quem é essa coisa, tá bom? Eu não sei se isso acontece em outras áreas, mas você diz, ó, existe uma raiz, mas eu não sei quem é, mas garante que existe, tá bom? E o nosso foco não é nesse garantir, em algumas condições, tentar determinar essas raízes, tá bom? Então, o nosso foco é mais nisso, né? De focar em como determinar essas raízes, tá bom? E por isso que a gente vai falar desses métodos de se pesquisar a raiz. Então, tá falando aqui, vou falar então desse resultado que é conhecido como teorema fundamental da álgebra. Ele não recebe o nome de fundamental à toa. Ele garante, como eu falei, que toda equação, na verdade é uma consequência dele, que toda equação algébrica de grau n tem pelo menos uma raiz complexa, ok? Aí só uma curiosidade, esse teorema ele é devido a um dos maiores matemáticos da história, ao Friedrich Gauss, ok? O famoso Gauss. Qualquer lista que envolva os maiores matemáticos da história, esse carinha aí entra, tá bom? Esse resultado ele é do ano de 1799. Gauss tinha mais ou menos 20 anos, sei lá, se era 19, se era 21, mas era algo em torno desse tipo. E até hoje na matemática é considerada a maior tese de doutorado da história de matemática, ok? O resultado enunciado dela é simples, a demonstração é extremamente complexa, foge de qualquer curso de ensino médio, até de curso introdutório de graduação, tá bom? Isso o cara aprende mais lá na frente, tá? Quando ele estuda uma disciplina chamada análise matemática, aí ele tem ferramentas para poder justificar esse resultado. Então, em cursos de licenciatura, é mais para o final do curso que a pessoa tem condições de entender esse resultado. Aqui é só, a gente vai dizer, o resultado é fácil de ser entendido, a justificativa que é difícil de ser explicado, tá bom? Ele diz o seguinte, que toda equação algébrica ou polinomial, tanto faz, de grau maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Em geral, a gente sempre pega exemplos para falar no médio, assim, ó, sempre tem a raiz, né?
eu não sei se já se perguntaram de trás para frente, né? Será que tem alguma que poderia não ter raiz, né? Se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente vê que essa pergunta faz sentido. Pensar, a gente estava lá em equações do segundo grau, certo? Aí você ia calcular uma equação, resolver uma equação como essa, lá, resolva, né? Aí você ia calcular o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, o delta é menos 4, menor que zero, aí você falava aqui, não admite raiz real, ok? Isso até o início desse ano letivo. Quando a gente chegou nesse ano letivo, a gente viu, então, tinha equações de segundo grau, já era conhecido métodos para se resolver, equações do terceiro grau, então, isso aqui você fala, 2.000 anos antes de Cristo, arredondando, 1.600, 1.800, já sabia como resolver equações como essa, né? Na verdade, sabia que essa não tinha solução, mas sabia resolver equações do segundo grau geral. Quase 1.600 anos depois de Cristo, os matemáticos ainda trabalhavam. Será que a gente tem uma fórmula para resolver coisas como essa aqui? Ok? E aí, na busca para achar fórmulas de como se resolver equações de terceiro grau, de quarto grau, é que surgem esses números complexos. E aí, quando os números complexos aparecem, uma consequência é que a gente começa a conseguir resolver equações como essa aqui. Então, a gente começou a ver que tinha soluções que eram mais ou menos o número i, só que eles não eram, não eram reais, eram complexos, certo? A pergunta é, será que para algum grau aqui, por exemplo assim, grau 3, grau 4, grau 5, grau 20, grau 1 milhão, 1 bilhão, será que tem algum grau onde alguma dessas equações não teria suas raízes, não teria existência de raiz, ou essas raízes poderiam existir, mas não ser complexas? Será que existiria um conjunto maior do que o complexo? Aí Gauss vem e responde tudo isso de uma vez. Não, ele fala assim, qualquer que seja o grau, você pode pensar assim, uma equação de grau 38, 99, qualquer número que você pensar aqui, esta equação tem pelo menos uma raiz que mora dentro do conjunto dos complexos. E aí, de quebra, ele garante ainda, então, que você não precisa de um conjunto numérico maior do que os complexos. Dentro dos complexos mora todas as soluções que você procura para equações algébricas. E aí isso é importante que assim, ele garante que em termos matemáticos, que o conjunto dos números complexos é um corpo algebricamente fechado. Isso significa que qualquer raiz de qualquer polinômio que tenha coeficientes nos números complexos tem que morar lá dentro. Essas raízes não podem fugir de lá, tá bom? Então, é tudo isso que ele garante com esse resultado dele. Você não precisa se preocupar com a existência de um conjunto maior, um conjunto numérico maior, e que toda equação vai ter pelo menos uma raiz lá dentro. O que, o que é o bonito desse resultado, que quando eu falei lá, olha, todo de grau n tem n raízes, certo? Isso é uma consequência desse resultado. Então, a consequência que é importante, que é famosa desse resultado, é isso que eu falei aí. Ó. Todo polinômio de grau n tem n raízes complexas. Essas raízes podem ou não ser repetidas. E você consegue fatorar o seu polinômio como sendo um produto x menos cada uma dessas raízes. E essa fatoração é única, ok? Então, assim, tudo isso é consequência desse teorema fundamental da álgebra. Então, para escrever isso, é o seguinte, então. Todo polinômio p de x de grau n, ok? Então, ele está falando que um polinômio de grau 1 tem uma raiz complexa. Um de grau 2 tem duas raízes complexas. Um de grau 3 tem 3, um de grau 10 tem 10, e um de grau 1000 tem 1000 raízes complexas. Podendo ou não algumas delas serem repetidas, tá bom? É o que a gente vai chamar de multiplicidade já já. Então, todo polinômio complexo p de x de grau n pode ser fatorado. Teorema do fator, então a gente já está usando ele aqui. Isso que eu falei que era a coisa importante do capítulo anterior. Pode ser fatorado na forma p de x é um coeficiente a x menos x1, x menos x2, etc., x menos xn, onde acontecem algumas coisas. Primeiro, o a é diferente de zero, né? O coeficiente líder do nosso polinômio ele não pode ser nulo, tá bom? Mais do que isso, esses x's aqui são as raízes do nosso polinômio.
x1, x2, xn são... Ó, eu vou pôr até esse A destacado, vou pôr de verde. Toda vez que a gente fala de um polínômio, fala assim, sabendo que 1 é uma raiz, 2 é uma raiz. Quando eu estou usando as, ele está dizendo aqui, na verdade, que são todas. Okay? Não vai aparecer uma raiz diferente delas. Então, são todas as raízes de P de X, tá bom? Como eu falei, algumas podem ser repetidas, então, vou pôr entre parênteses aqui, possivelmente repetidas. Eu tinha dito também, né? Essa fatoração é única, ok? Essa fatoração que eu estou grifando aqui é única. Então, digamos, vou chamar de estrela. Além disso, a fatoração estrela é única a menos da ordem dos fatores, ok? Então, por exemplo, se é x menos 1 e x menos 2, vai aparecer x menos 2 e x menos 1, tanto faz a ordem, mas fora isso não vai aparecer nenhum outro fator, tá bom? É única a menos da ordem dos fatores, tá bom? E aí é a grande sacada, então vou pôr de branco aqui. Em particular, todo polinômio de grau n admite. Quando diz que admite n, é que é exatamente n. Então, vou ser redundante, vou reforçar, mas é só para lembrar disso. Então, exatamente n raízes complexas. Aí eu vou introduzir um termo novo, tá bom? E explico o que significa essa multiplicidade. Contadas as suas multiplicidades. Ok? Então, quando diz que tem exatamente n, é que, assim, contando as que aparecem repetidas, elas vão ser n, tá bom? Isso, como eu falei, significa todas. Estão me ouvindo aí? Estamos. Deixa eu só dizer o que significa multiplicidade e a gente dá alguns exemplos, tá bom? Então, o que é multiplicidade de uma raiz? Multiplicidade de uma raiz é a quantidade de vezes em que essa raiz é solução da equação apresentada, tá bom? Você pode pensar que é a quantidade, tá bom? Abreviado, de vezes em que um número é raiz da equação polinomial ou equação algébrica, tá bom? Ok? Então, em geral, você não fala uma raiz de multiplicidade 1, né? Então, quando ela é raiz única, você não se preocupa com isso. Você está interessado quando ela é raiz mais de uma vez. Então, assim, só para dar primeiro um exemplo mais simplesinho, de passar os livros, pensa assim, se a gente pega essa equação, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Equação de segundo grau, a gente sabe resolver, certo? Quando você calcula o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c.
O delta, então, dá 16 menos 16, que é zero. Lembra lá quando o delta era zero, você dizia tinha duas raízes reais iguais? É porque, na verdade, dizer que duas são iguais é uma só, mas é que é uma que tem multiplicidade 2. Quer dizer que isso, aqui nessa fatoração, vão aparecer dois fatores da forma x menos essa raiz, tá bom? E isso é importante na hora de fatorar o polinômio, tá? Então, quem seriam as raízes? Quem são as raízes? Menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Então, sei lá, 4 mais 0 é 4, por 2 é 2. 4 menos 0 é 4, por 2 é 2, ok? Então, para efeito de solução, você ia dizer que a raiz é 2. Mas esta raiz aqui, a gente diz que ela tem multiplicidade 2, ok? Ou também pode vir escrito assim, ó, raiz dupla, tá bom? São sinônimos, tá bom? É uma raiz dupla. Isto é importante porque é o seguinte, então eu vou pagar esse igual a zero aqui, quando você fatora, ele está dizendo que esse coeficiente que aparecia aqui é o número 1, né? Então, você não, em geral, você não precisa pôr, mas é a primeira vez, vou pôr aqui só para lembrar. Esse cara faz o papel lá do A, tá bom? Esse A aqui. Como se fosse um 2 aqui, apareceria um 2 multiplicando na frente. Se fosse um 5, apareceu 5 multiplicando na frente. Aí fica, então, x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Okay? Ou você pode simplesmente escrever assim. E aí está dizendo, né? Esse aqui está dizendo que é a multiplicidade do fator. Então, quer dizer que 2 é uma raiz dupla da nossa equação, tá bom? Por exemplo, eu posso, vou pegar aqui rapidinho aqui só a questão 17 aqui do livro didático de vocês. Se eu não me engano, é página 221. Tá só quem tiver com o livro aí quiser conferir, eu acho que é isso aí, a página 221. Vou só recortar o enunciado para um pouquinho para vocês. Errei a página. A página é... Não, acho que é isso mesmo. A questão... Ah, é porque não é 17. A questão é a 7. Isso mesmo. Página 221, tá bom? Só que é a questão número 7. Então, ainda sobre multiplicidade, ó, vamos pensar nesse problema aqui. Na equação, x menos 3 ao cubo, x mais 4 ao quadrado e x menos 1 à quinta, quais são as multiplicidades de suas raízes, tá bom? Então, vamos melhorar aqui algumas coisas. Deixa eu perguntar primeiro, qual é o grau do... Então, digamos que o polinômio P, ok? Então, vamos chamar de P de x, x menos 3 ao cubo, x mais 4 ao quadrado, x menos 1 à quinta, tá bom? Primeira pergunta, qual é o grau do polinômio P? Qual é o grau desse polinômio P aí? Segunda pergunta, as raízes. Terceira pergunta, as multiplicidades das raízes, tá bom? Que é o que o exercício perguntou no final, tá bom? Então, o grau desse polinômio P, qual que é o grau dele? Grau 3? Qual? 3? Não. Por que 3, você acha? Ah, bom, resolvendo x menos 3 ao cubo. Mas aqui tem um x menos 1 aqui, então, né? Oh, verdade. Não vi o 5. Mas será que é grau 5, então? Acha que é grau 5? Bom, pra ter certeza, tinha que resolver x menos 5 à quinta, né? Eu não tenho coragem de fazer, não, mas depois, se tiver, você me fala. Deixa eu só dar uma ideia para vocês. É o seguinte:
Se eu multiplicar, então bora lá. Se eu multiplicar, esquece o restante, tá bom? Porque eles iam aparecer, mas o que aparece de maior grau é quando você sai multiplicando todas essas potências de x aí no final das contas, né? Se eu multiplicar esse x por x, dá um x ao quadrado, né? Aí vai aparecer menos 3x, mas a maior potência que aparece por x é esse do 2, certo? Depois não aparece nenhuma outra maior. Se a gente pega esse resultado no final e multiplica de novo por x, deu um de grau 3, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima, ok? Então, este polinômio, na verdade, ele tem grau 10, ok? Esse é um polinômio de grau 10. A gente poderia perceber que é grau 10 simplesmente somando aqui, ó. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. São fatores. Ele tem... Observe que ele tem quantos fatores de grau 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a gente volta no teorema fundamental da álgebra aqui, observa o seguinte, ó. Todo polinômio de grau n pode ser fatorado na forma como um produto de n fatores de grau 1. Né? Um fator, 2 até o enésimo. Lá a gente tem 10 fatores de grau 1. Então ele tem um polinômio de grau 10, tá bom? Então, primeira coisa é que esse é um polinômio de grau 10. Pelo teorema, ele admite 10 raízes contadas as multiplicidades, certo? Então, ele tem grau 10. Então, ele tem 10 raízes contadas a multiplicidade. Mas quais são as raízes distintas que a gente identifica aqui pelo teorema do fator? X menos 3 não é um fator do polinômio? Então, 3 é uma raiz. Ok? Aí não adianta você ficar repetindo esse 3 um monte de vezes, certo? X mais 4 é um fator do nosso polinômio, não é? Então, quer dizer que o menos 4 é uma raiz. X menos 1 é um fator, então quer dizer que 1 é uma raiz. Então, são raízes. Ok? Aí você fala, tem só 3. Não, na verdade não tem 3. Ele tem 3, alguns com multiplicidades maiores do que 1, certo? Nesse exemplo aqui, todos têm maior do que 1. Qual é a multiplicidade da raiz 3? Digamos assim, M3, a multiplicidade da raiz 3. Quantas vezes o 3 é raiz? Quantos fatores de 3 aparece? 1, 2, 3, né? Ele tem 3. Aqui o expoente já dava a dica pra gente, ó. 3. A multiplicidade da raiz menos 4, tá bom? Ok? Multiplicidade da raiz menos 4. Quantas vezes menos 4 é raiz? 1, 2. Estava aqui, ó. Né? 2 vezes. E o número 1, que é a última raiz que faltou, né? Era a última raiz que faltou. Quantas vezes ela vai ser? 5, né? Ok? 5. Então, sei lá, se eu chamar M1, né, a multiplicidade da raiz 1, ela é 5 vezes. Acontece que quando a gente soma isso aqui, dá 10, tá bom? 3 mais 2, 5 e 5, 10, ok? Então, 3 é uma raiz tripla, menos 4 é uma raiz dupla e 1 é uma raiz quíntupla, ok? Uma raiz 5 vezes o nosso problema, tá bom? Então, essa é a ideia de multiplicidade de uma raiz, tá bom? E essa decomposição é garantida pelo teorema fundamental da álgebra, ela é única e garante como você tem 10 fatores de grau 1, o seu polinômio necessariamente tem que ter grau 10, tá bom? Para motivar o tema, vai ser o tema que a gente vai iniciar a próxima aula, eu vou partir, agora sim o exemplo, a questão 17 da página 224, tá bom? Então, página 224, acho que eu cheguei no máximo que dá para baixar, então vou passar aqui para o lado. Então, aqui na página 224, tem essa questão aqui.
Então, esqueça que tem aqui o gabarito, que ele falou que as raízes são 3, 5 e 7. Como eu falei, normalmente as questões vêm assim, ó. As raízes da equação polinomial, x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 71x menos 105, estão em PA. Né? Calcule essas raízes. Então, ele não deu uma informação inicial que uma delas tinha determinado valor, que uma era dupla, nada do tipo. E, assim, de que maneira a gente pode partir para achar as raízes? Uma é na loucura, né? Tentativa e erro, você começa a atribuir valores, 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Talvez se você chutasse 3, você ia achar uma das raízes, tá bom? A outra é criar estratégias para como resolver problemas iguais a esse. Para isso, a gente, então, eu não vou resolver ela agora de cara, mas, por exemplo, se você acompanha o material que eu ponho lá no Moodle, esta questão, ela já está digitada, a solução. Na verdade, todas as questões que eu selecionei no bimestre para vocês já estão digitadas e resolvidas na folha. Algumas estão gravadas. Essa, por exemplo, é uma que está gravada e vai ser publicada hoje, tá bom? Mas, para além disso, então, o que eu preciso para poder resolver dela? É o que a gente chama aqui de relações de Girard. Então, de que maneira eu vou tirar alguma estratégia para achar essas raízes sem ser por chute, né? Porque nem sempre o chute resolve, né? É o que a gente conhece como soma e produto. Também a gente vai ver um outro método que chama de pesquisa de raízes racionais, que permite que a gente tenha algumas tentativas para as raízes dessa equação. Mas quando esse número aqui começa a ser grande, como é esse aqui, 105, ele tem bastante divisores. E aí o método de pesquisar raízes fica mais exaustivo, tá bom? Mas ele também se aplica, só que nós vamos concentrar primeiro nesse, depois nesse método de pesquisa de raiz racional. A ideia, então, é tirar relações entre as raízes e os coeficientes da nossa equação, para ver se a gente consegue resolver essas equações, tá bom? E aí, em vez de começar com a do terceiro grau, a gente começa relembrando qual é a relação de soma e produto para equações do segundo grau. Na próxima aula eu falo para vocês a de terceiro grau e resolvo em sala também esta equação, tá bom? Uma equação do segundo grau, ela é fatorada assim, ela é escrita assim, certo? Tendo raízes x1 e x2, ela pode ser fatorada, no teorema do fator, dessa maneira. Isso a gente viu. Ok? E aí, daqui que sai lá, talvez vocês se recordarem lá no primeiro ano, daquele tal de soma e produto para equações do segundo grau, né? Como que você acha? Então, x1 mais x2 é menos b sobre a, x1 vezes x2 é c sobre a. Bom, é daqui que sai. Então, é a vezes, aí observa, x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos x2, então menos x, x2. x1 vezes x com sinal negativo. E menos vezes menos, mais x1 vezes x2. Então fica a vezes x2, x ao quadrado, menos x, x1 mais x2, mais x1 vezes, perdão, x2. Aqui eu só coloquei o menos x em evidência, né? Aí sobra com sinal x2 mais x1 ou x1 mais x2. Então, se a gente distribui essa multiplicação, a vezes x ao quadrado é ax ao quadrado. Menos ax, x1 mais x2. E a vezes x1, x2. Quando que polinômios são iguais? Os termos correspondentes precisam ser iguais, né? Então, olha só, ax ao quadrado é igual a ax ao quadrado. Isso não muda nunca, certo? Entretanto, por exemplo, pegar de verde aqui. O coeficiente de x na nossa esquerda é b. Quem é o coeficiente de x aqui? É menos a vezes x1 mais x2. Okay? Então, para que essas fatorações sejam iguais, precisa que esse produto de verde seja igual ao b. E, sei lá, de azul aqui, o termo independente é o C, o termo independente aqui é A vezes x1 e x2. Então, A vezes x1 vezes x2 é C. Daqui a gente tira aquela relação, então, lá aprendida no primeiro ano, é que a soma de raízes é menos B sobre A e o produto C sobre A, certo? Então,
já vai dar meio-dia, só para dar um exemplo dessa equação do segundo grau aqui, ó. Pensa assim, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Resolver essa equação, você pode resolver ela através de delta, x1 e x2, ou usar a soma e produto. A soma das raízes tem que dar menos o valor de b, então menos 5, sobre o valor de a, que é 1. Ou seja, a soma tem que dar 5. E o produto tem que dar quanto? O valor de c sobre o a, que é 1. Então, dois números cuja soma é 5 e o produto é 6. A solução é única, né? Quais são os números? Um deles é 2 e o outro 3, ou vice-versa, ok? Então, a gente consegue resolver essa equação tentando assim. É claro que nem sempre sai direto, tem equações onde você não consegue resolver direto, mas permite pelo menos você buscar a raiz, né? Em vez de você estar trabalhando com uma coisa como essa, seu problema passou a ser achar, então, números onde a soma é 5 e o produto é 6. A ideia para de terceiro grau vai ser a mesma coisa. Tirar relações entre as raízes x1, x2 e x3, de modo que a soma delas seja alguma combinação desses coeficientes, o produto alguma outra combinação, e aí vai aparecer uma informação adicional, né? Porque de grau 3 não pode ser só duas relações, igual a gente teve aqui. Né? A gente achou duas porque combinou de grau 1 e o termo independente com de grau 1 e o termo independente. Lá vai aparecer um x ao quadrado, né? Então a gente vai ver que aparece produtos e somas alternadas das nossas raízes. E aí a gente consegue, então, calcular essas raízes, tá bom? Até extrapolei um pouquinho, agora são 12:01. Eu vou parar de partilhar a tela e vou voltar para a sala, caso alguém... O que é menos 3 e 4? Não entendi, Xandes. Mas o que tem no primeiro exercício? Do grau ou das raízes? Não, é porque é um fator, né? Por exemplo, se 3 é uma raiz, então no fator aparece x menos 3, entendeu? Se, por exemplo, se menos 1 é uma raiz, no fator aparece x menos menos 1, x mais 1. Lá no nosso problema não apareceu, por exemplo, x menos 3 como fator, então quer dizer que a raiz é 3. Apareceu x mais 4, então quer dizer que uma das raízes está, né, com o sinal trocado, é o menos 4. E a mesma coisa com menos 1. Se apareceu x menos 1, é porque 1 é uma das raízes, tá bom? Que é o teorema do fator ainda lá atrás, na aula anterior. Mais alguma pergunta? Ok, eu fico aguardando então a resposta de vocês sobre os questionários, tá bom? E a gente se encontra terça que vem para basicamente fechar. E se não fechar, quase fecha tudo desse capítulo, tá bom? Tentem resolver os exercícios, não deixe acumular não, porque já tem bastante coisa. Boa semana para vocês. Até mais, gente.